Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Deixa eu procurar aqui a Cris. Cris, se você estiver aí, me manda um oi para eu te chamar aqui na conexão. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Bom dia. Te mandei aqui. Olá! Ah, Agora foi. agora foi. Deixa eu só ver se meu fone entra. Vamos aqui. Nosso roteirinho. Agora saiu aqui o áudio do meu ouvido, que é evitar ecos. Hoje eu tô aqui numa salinha que eu adoro usar. Tudo Ótimo. bem, Tudo jóia. Cris? Bem-vindos, todos vocês. Me ligou errado. Não me liguem, eu estou agora no ar, né? Deixa recado. Sejam bem-vindos, pessoal, na nossa live. Mais uma chegando para deixar um conteúdo de valor aqui para vocês. Para quem está chegando agora, eu sou a Camila e ajudo empresas a organizarem seus processos, a melhorarem seus processos, a inovar com impacto socioambiental. Esse é meu grande objetivo. E hoje nós vamos explorar um tema que é super importante, né, para todos os negócios e carreiras também, né, pessoas que querem se desenvolver profissionalmente, que é o tema de resultados sustentáveis, né? E lembrando que a gente já vem trabalhando alguns temas que hoje eles se conectam, né? E hoje a gente vai fechar um pouco esse ciclo. Então a gente já falou lá em janeiro sobre objetivos e metas, essa arte de sonhar e realizar, né? Então como que a gente faz tudo isso? A gente já falou do desejo ao prazer de mudar, que é esse despertar para o autoconhecimento, de olhar para você, de identificar seu propósito, que também é algo super importante para você começar a se conectar. Nós já falamos também de conexões estratégicas, então, a partir do momento que eu sei quem eu sou, como eu me posiciono, o que eu quero, né? Qual é a rede, de fato, de relacionamento que eu vou construir, como eu vou construir isso. E hoje eu trouxe uma convidada aqui, maravilhosa, Cris.
Cristiane Lindner, que é especialista em design de produtos, inovação disruptiva e consolidação de resultados, né? Então, Cris, muito obrigada pelo convite. Ninguém melhor que você para falar de resultado. Imagina. Então, se apresente um pouco para a nossa audiência. Agradeço, eu que agradeço o convite, Mila. A gente vem numa jornada disruptiva nós mesmos, né? E maravilhoso poder estar aqui no teu canal, conversando justamente sobre tudo isso que a gente vive no dia a dia. E nós somos provas vivas de que inovar e empreender com propósito não é só viável, como é um único caminho. Viável, sustentável. É o único caminho que faz sentido. Eu fico até emocionada, porque realmente está cada dia mais visível a, a grande separação, vamos dizer assim, que a gente vê em todas as esferas da vida, isso desde a família, de casa, trabalho. Seja você empreendendo, seja você um funcionário de uma empresa, não necessariamente isso é papo de empreendedor, isso é papo de quem é dono da empresa. Não, não, não. Todo projeto, todo projeto de vida é um projeto, todo projeto de carreira é um projeto. E é ali que você, como você falou muito bem, se posiciona na vida. E é a partir de qualquer coisa que você se propõe a fazer, a começar por respirar, continuar respirando, né? Na verdade, a gente vê aí justamente essa ruptura, e é isso que eu estou falando dessa ruptura, né? Essa separação, essa grande separação, essa grande ruptura que a gente está vendo de pessoas, das pessoas que estão desesperadas, das pessoas que não conseguem olhar com um pingo de esperança, com um pinguinho de esperança. E as pessoas que, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo estando com dificuldades, porque dificuldades tem para todos, de todos os gostos, tamanhos, proporções, desafios tem para todo mundo que está respirando neste exato momento no planeta. Desafios maiores, desafios menores, como eu falei, proporcionais, dimensionalmente absurdos, que parecem disponíveis, e ao mesmo tempo a gente tem pessoas que ainda escolhem continuar respirando, continuar firme na direção, no caminho. E o que é essa direção do caminho? É esse propósito que maior, que nos move, que nos coloca numa outra categoria de esforço, de satisfação e, consequentemente, de resultados. Porque os resultados, eles são aonde nós medimos o valor desse sucesso, desse caminhar, de se está fazendo sentido mesmo, se é isso aí, se estamos na direção certa. Então, eles são os indicadores que nos colocam no prumo para que nós possamos avaliar se está certo, se o passo que eu acabei de fazer todo aquele esforço para dar. Então, os vários passos que eu dei antes do esforço para dar o passo que a gente fala, não, esse aqui é o passo final de um processo, porque é sempre um processo. Nunca é assim, estalei o dedo, né? Bom, alguma coisa que você está tentando fazer fácil, mais prático possível. Mas será que é o estalar de dedo? E aí a gente ainda pode aprofundar nisso. Mas sim, o resultado, ele é uma forma da gente qualificar ou quantificar, ou os dois, se
como eu falei, esse processo, se esse passo que a gente deu, mais um passo na direção dos nossos valores, se ele é o que representa mesmo. E aí, cada passo, na verdade, dado, ele é um posicionamento, ele é uma oportunidade de você reafirmar os seus valores, o teu compromisso com os teus valores, com o teu propósito. E é o como, e aí é o como você caminha. Não é só aquele marco do final de cada passo, você fala, caminhei certo, caminhei errado. Dei um passo maior que as minhas pernas. Ou, e aí, nesse caso, puxa, destronquei, torci o pé, destronquei, não fiz tudo o que eu podia fazer, ou ainda fiz o que eu mais do que eu, além do que eu podia, e talvez isso não tenha sido legal, né? Então, a próxima vez eu vou dar passos mais seguros, vou dar passos mais firmes, vou procurar não ser ganancioso na corrida, né? Porque eu posso distender uma musculatura aqui, né? Ou seja, construir uma casa, ou você trocou de emprego por um emprego que talvez você tenha sido ganancioso nos valores ali, na sua capacidade, de repente, né? Você se colocou num lugar que talvez não fosse exatamente aquilo que você esperava, ou esperava-se mais de você e você não entrega, porque você não tem não tinha aquela competência exatamente, ou você esperava que você ia aprender com on the job, né? Você ia aprender ou adquirir aquelas competências no serviço. E a gente vê que justamente, às vezes um pouquinho de ambição, não ganância, talvez é bom, mas quando que vira ganância? Né? Quando que a ambição vira ganância? E eu acho que é essa medida de valores, essa equalização, esse equilíbrio entre os seus valores e aquilo que é necessário fazer para que eles se cumpram. Exatamente. Na oportunidade de adaptar e readaptar, enfim, movimentando. Então, assim, é um processo, é uma jornada, e o caminho e os desafios são o caminho, na verdade, né? Os desafios, os obstáculos, eles são o caminho. E aí vem aquela pergunta de que será que o conforto é o caminho, né? Será que o confortável é o caminho? Enfim, Exatamente. é uma jornada muito assim pirante, e cada vez mais a filosofia se vê necessária no dia a dia para que você tenha melhor capacidade de desenvolver essas respostas, esses julgamentos, para saber se os resultados são os bons resultados, se os resultados são resultados frustrantes, são resultados mais do que esperados, ou enfim, né? Você está na jornada, você está indo certo, você está no caminho. E eu, assim, né, Cris, eu acho que é importante saber quem você é, seu propósito, é importante você ter clareza, posicionamento, mas essa capacidade de você gerar resultado que te mantém no jogo, que faz você crescer. E para mim, assim, a minha jornada vem me ensinando que não é que não existe resultado negativo, sabe? Quando você está disposto a tentar. Quando você tenta, quando você sai do lugar, você age em busca de algo, não tem resultado negativo. Você tem, de fato, que olhar para tudo isso e falar assim, bom, eu não foi legal aqui, eu posso melhorar ali, o próximo passo agora eu vou tomar uma decisão melhor e a gente vai amadurecendo, né? Então a gente precisa criar essa consistência da persistência, né? De tentar e continuar perseguindo, mas com clareza, com intencionalidade, sabendo também valorizar o seu esforço, porque eu acho que tem muito isso, né? Que às vezes a gente não valoriza o que a gente faz, o resultado que a gente gera, a gente acaba entregando ouro para o outro, né? E a gente precisa aprender a tangibilizar o que é nosso.
o que é nosso esforço, a gente precisa aprender. E você comentou sobre medir, sobre indicadores, né? De saber fazer isso. Porque uma hora alguém vai questionar, e aí você pode vir com clareza, com consistência, mostrando realmente o que foi. Se você está dentro de um mundo corporativo, o que foi realmente que você participou, impactou diretamente ou indiretamente. Você precisa saber quantificar isso e mostrar isso como valor. E se você é empreendedor e está no rumo, tá, o que você espera do seu negócio, onde você quer chegar e o que vai balizar o que está bom ou não. E isso inclui também qualidade de vida, isso inclui também quem você é, isso inclui também outras coisas, né? Então a gente precisa buscar isso com muita clareza, muito pé no chão, né? Porque senão a gente se perde no caminho, a gente acha que nada tá bom, que a gente só erra, e, cara, isso vai gerar frustração, porque o caminho não é linear, né? É uma montanha cheia de subidas e matos e A coisas estadia diferentes. eterna. Então, acho que assim, tem pilares que são fundamentais que você comentou, né? Que é a consistência, essa questão da capacidade de se adaptar e o impacto positivo. A gente tem que trazer essa questão de mostrar como criar esse impacto positivo onde você está. Poxa, com base nessa minha competência, eu gerei tal ação, né, tal resultado. Então, acho que isso é muito importante a gente dizer. E E aí como fica você várias falou reflexões. da parte ah, de- do impacto, né? Você comentou uma coisa muito importante, que é o impacto positivo. E a gente tem que fazer essa equalização com muito equilíbrio, mas nem sempre o equilíbrio, ele, quando você tem um recorte na jornada, ele é visível. Em que sentido? Isso é só para fazer um adendo aí que é muito importante. Porque nós temos algumas ilusões, que é o que eu estava falando desse conforto, né? Que a gente buscar o caminho mais fácil para gerar resultados positivos. Isso é inerente à nossa própria concepção biológica, enfim, como a gente vai buscar o caminho de menor resistência. Nem sempre isso é possível. E às vezes, nesse sentido, porque mesmo o caminho de menor resistência ainda é um caminho muito resistente, que oferece muitos desafios. Tá? No sentido em que você combina isso com a consistência e a adaptabilidade, como você falou, a consistência na persistência, né? Porque muitas vezes, especialmente quem trabalha com inovação, criatividade, originalidade, autenticidade, você obviamente está adentrando lugares ainda inexplorados. E normalmente lugares inexplorados, que é onde vão, por um lado, vai ter menos resistência, porque vai ter menos concorrência. Então, sua autenticidade vai oferecer um ambiente mais exclusivo e mais em destaque. Por outro lado, ele também é mais abrasivo, ele é mais rústico, ele é mais, às vezes, até solitário, ele é mais É. inusitado. Então, assim, todo lugar tem pontos positivos e pontos negativos. Então, por um lado, a consolidação de algo, né? Operar no lugar comum tem, tem um menor risco, porque é conhecido, mas também tem mais gente, ele é mais disputado. Ele vai também te oferecer outros desafios, são desafios diferentes, dificuldades diferentes, e se apoiam em resultados diferentes. Como esse lugar que é mais cheio de gente, ele também vai ser mais disputado, mais corrosivo por outras questões, inclusive justamente nesse equilíbrio em relação, por exemplo, à sua vida pessoal, por exemplo. Então, É. isso que você faz é muito maior em outras áreas, né? E
importantes. E aí você tem que equalizar tudo isso. Então, esse equilíbrio, quando a gente faz um recorte, ele não fica tão visível. O equilíbrio, ele talvez seja mais visível até depois que você não tá mais aqui, depois você parou de existir, entendeu? Porque nada, ela, para quem trilha com propósito, é uma jornada infinita. Você, qualquer chance, qualquer novo momento de respirar, né? Qualquer atitude que você vai fazer, por exemplo, essa live, um e-mail que você manda, uma pessoa que você não responde, que você não corresponde, propositalmente, né? Porque essa pessoa não corresponde com os valores que você também está trilhando e querendo compor dentro do seu espectro aí de impacto positivo, né? Então, por exemplo, tem um cliente que ele exige uma certa atitude sua que não condiz com os valores que você está querendo propagar na sua marca, você não deveria alimentar essa relação e não deveria prestar para esse cliente contas. Por quê? Ele não deveria ser seu cliente. E a gente tem que tomar decisão sem medo, né? Tem que tomar Por conta disso. decisão sem medo. Eventualmente, você vai ter que tomar partido. Você vai ter que tomar partido na sua condição de valores, que é o que você falou, de dar valor. Você dá valor para o que você faz, você dá valor para aquilo que você é, para aquilo que você está propagando, e você falar, não, eu não faço com essa qualidade, não, eu não atendo nessas condições, não, eu não atendo nesse prazo. Paciência, perca essa conta para deixe de atender uma conta para ganhar outra amanhã, que de fato vai entregar, vai ser uma troca justa, positiva, de impacto positivo, ganha-ganha, que oferece as condições que você valoriza e que o teu cliente valoriza. No final das contas, isso a gente toca num ponto muito crucial, que volta para o começo do que você falou, que é o posicionamento, é o propósito, são os valores, é a tua ética, os critérios de valor que você, para começo de conversa, estabeleceu as regras do jogo. Você vai estabelecer as regras do seu jogo e você cumpra com as suas regras. Maleabilidade, adaptabilidade, elas são necessárias, mas você tem que saber os seus limites. Você tem que saber os seus limites, os limites dos outros e aonde você está pisando. E isso é uma coisa, é cultura, basicamente definir os padrões culturais daquilo que você está abordando, as regras do jogo. E a partir dali você trilhar isso. Tem algumas regras que são feitas para serem quebradas, rompidas, melhoradas ou aprimoradas, outras que são feitas para serem absolutas. E você vai ter que escolher as regras absolutas do seu sistema. Exatamente. E aí vem o tema da governança, né? Tem tudo isso, assim, como pauta, porque a gente precisa começar por aí, né? O que a gente realmente quer. E assim, gente, eu acho que é um papo que é profundo mesmo, né? Porque não adianta vir falar de resultados só mostrando o final, né? Porque tem toda uma dor, assim, e muitas vezes a gente desperta para certas coisas na dor, né? E a gente até falou disso em uma das lives que eu fiz aqui sobre autoconhecimento, enfim. Muitas coisas a gente aflora na gente a partir da dor. Então, não vamos olhar para essa jornada que já é um desafio diário, né? Só pelo copo vazio, né? Então a gente precisa de fato ter um olhar de consistência, um olhar de poxa, que bom, de orgulho, né, daquilo que você conquistou, com todas essas clarezas que a Cris comentou aqui, de propósito, de valor, de saber falar não, de saber quem de fato vai ser seu público, quem não é. Então acho que isso tudo vem para fechar e trazer uma consistência para isso. E aí você vai se perguntar, e a gente vai te dar aqui um ponto de partida. Comece a olhar para você, a entender onde você está agora. Como é que você está se sentindo agora, né? Então, eu tenho um exercício que eu vou propor aqui, que é assim, começa, meus resultados atuais são consistentes, né?
Ou eu começo e paro? Me empolgo e desempolgo, né? Como é que é essa sua relação com você mesmo, com aquilo que você se propõe a fazer, né? Você tem um começo, meio e fim? Você se motiva mais? Você está muito preocupado com o outro, né? Então, olha isso, olha, tenta se aprofundar com clareza, né? A outra pergunta é: você consegue se adaptar rapidamente às mudanças? Ou você é mais resistente? Você, a IA chegou, não vou usar, né? Ai, chegou aqui, continua controlando estoque na mão, no caderninho. Então, coloca esses pontos, né? Quanto de mudanças que já aconteceram no mundo? Porque o mundo está mudando a cada hora. Cada hora que passa, a gente tem um mundo novo sendo criado. Nesses 25 minutos de conversa, alguém já criou algo novo, né? E é assim, então a gente tem que estar com esse olhar. E ter a clareza, o impacto que você gera hoje é positivo? Você está confortável, você está feliz com o que você está gerando de resultado para você, para sua família, para quem está do seu lado, ao entorno, sua vizinhança, né? É duradouro? Está alinhado ao seu propósito? Então, gente, essas três perguntinhas, elas vão começar a trazer, despertar alguns incômodos e, de repente, você pode trazer aí respostas importantes para a sua jornada, né? E aí, Cris, acho que as pessoas elas ficam um pouco perdidas, né, de como colocar tudo isso em prática. Essa clareza de passos, assim, né? O que você recomenda para o pessoal trazer essa consistência de forma prática? Eu não posso deixar de não falar do Disruptivos, né? E do programa Criativamente, da Cristal, enfim. A gente, inclusive, né? Nós temos o privilégio de ter você nesse seletíssimo grupo e, e tá aí os resultados, né? E tá aí a gente vê a consistência de aderir a um programa de jornada uma jornada evolutiva, né? Uma jornada de maturidade no desenvolvimento de propósitos, né? Com o direcionamento de criar negócios que geram resultados, valores, impacto, enfim, tudo isso que nós estamos comentando aqui, muito mais, né? Então, nossa intenção com o programa, né, é fornecer as ferramentas com as quais as pessoas precisam, de fato, colocar em prática essas capacidades de geração de resultados, de conformidade com os seus valores, com os seus propósitos, o compromisso, o autocompromisso com o progresso e com a evolução do seu próprio propósito em ideias que sejam bem apoiadas, né, pelo mercado. Então, para isso, a Cristal, que é a nossa inteligência artificial, faz toda uma validação com protocolos avançados aí de pesquisa de mercado, para justamente questionar se esses resultados vão ser bons resultados. Ela olha para o futuro, ela desenvolve cenários futuros e devolve justamente essa visão mais clara, mais qualificada, esclarecida, né, com dados, e fornece esses protocolos, esses caminhos que a pessoa pode trilhar, que são até mais seguros pelo fato de serem observados, né, com uma antecedência. Então, a Cristal consegue, com antecedência, observar cenários diversos e criar esses melhores caminhos, os caminhos de menos resistência. Pelo fato dela conseguir fazer isso, então dá para a gente até ser mais audacioso, ser mais arrojado e buscar caminhos que sejam inovadores e que estão naquela categoria que eu falei, que são desbravar novos universos. E isso preservar, de fato, a sua originalidade, preservar
potencialmente a tua autenticidade e os teus valores como um indivíduo, mesmo navegando dentro de um universo aí de pessoas e novidades e como você falou, com um mundo que está a cada dia, a cada momento, a cada piscar, na verdade, de olhos, já com coisas novas, com lançamentos, com novidades acontecendo. E então, na prática, nós criamos um programa, que é o programa Disruptivos, que é essa jornada, que tem todo o ferramental que a Inovate criou em termos de produto, né, desde uma inteligência artificial, plataformas que vão ajudar na governança e na gestão estratégica e também na comunicação com o mercado, para que as pessoas possam trilhar essa jornada de uma maneira mais segura, que antes não era possível nenhum pingo de segurança, né? O único pingo de segurança que havia no mercado de inovação antes era provido pelo dinheiro dos venture capitals, né? Com tudo isso, acabou. Esse momento de abundância, ele se esgotou. O mercado está caminhando para uma nova tendência de incertezas. E além disso, né? Enfim, isso a gente pode aprofundar também, por que isso tudo está acontecendo. Tem um motivo pelo qual isso está acontecendo, não é do nada, não é porque os VCs cansaram só, né? Eles têm parte da culpa, na verdade, do porquê isso acontece. Infelizmente, o capital, ele atuava para diminuir o risco da inovação, dessa inovação disruptiva, contudo, sem um processo. Era puramente injeção de capital. E aí, como o capital, na verdade, ele serve, ele tem o próprio propósito dele, que é crescer, que é aumentar, ganhar valor. Porque o capital em si, ele não tem valor, né? O dinheiro, ele tem qualquer valor. Então, tudo e nada é a mesma coisa. Sim. E tanto que hoje, na verdade, quem entende de valor do dinheiro, na verdade, sabe que o dinheiro é mais tem valor mais pela influência do movimento do fluxo de capital e não pelo acúmulo do capital em si. Tanto que essas grandes fortunas, elas ganham e perdem muito dinheiro todo dia. Não é pelo volume, não é pelo acúmulo de capital, e sim pela transação, pelo fluxo do capital. Porque hoje o capital não está lastreado em nada. E aí, do contrário, justamente é onde nós estamos abordando. Nós estamos lastreando o capital onde o capital, no fundo, sempre foi lastreado, que é no ser humano. Dar valor às pessoas. É entender que são as pessoas que trazem os números, são as pessoas que trazem o valor, são as pessoas que trazem a cultura, o consumo, a expectativa, a ideia, a esperança, a crença, a relação, a credibilidade, o acreditar, a fé, né? Porque se é a fé que move o capital fiduciário, quem tem fé são as pessoas. A planta não tem fé nenhuma no ser humano, pode ter certeza. E a gente está construindo todo esse novo mercado, né? Esse mercado aí, que é um mercado de ideias. A gente está trabalhando nisso, inclusive, para estrear agora dia 22, dia 21 e dia 22, né? Que a gente vai ter o World Creativity Day. Eu quero convidar, inclusive, aproveitar essa oportunidade para convidar todos para participar. Na SPM, a gente vai estar lá fazendo uma demonstração, né, desse ecossistema e das possibilidades. Você também vai estar lá, né, com a gente. E dia 22 a gente vai ter a estreia do Marketplace de Ideias, onde a gente potencialmente descentraliza a inovação e esse ecossistema de ideias, né, que a gente pode, como país, né, como o país da criatividade, né, o Brasil ganhou Cannes esse ano como o país criativo. Então, a gente está com essa campanha esse ano, né, o Brasil Criativo.
e promovendo isso com as ferramentas mais disruptivas e de vanguarda, assim, para que todo mundo possa exercer essa sua capacidade na prática de ser mais ousado, de ser mais arrojado e conquistar o seu lugar ao sol, trazer E eu resultados. posso ser testemunha disso, Exatamente. né? Então, Cris, eu acho que eu posso fazer esse relato assim com muita tranquilidade, né, pessoal? Eu me conectei com a Cris quando eu fui para o Startup Summit em Florianópolis. E a gente conheci, né, o programa e me conectei, comecei a fazer parte do programa. E dali começou com uma ideia simples inicialmente, era só um diagnóstico. E eu hoje estou E não era saindo só, né? Porque vamos combinar que é o o diagnóstico. diagnóstico. É o diagnóstico. É verdade. O trabalho que a Camila, e aí, se me dá licença do jabá aqui, né, de babar o ovo, porque o trabalho que a Camila criou, o produto que ela criou, a essência do produto, para se fechar esse diagnóstico de maturidade, para entender o nível de governança e de capacidade de entrega de resultados e valores, né, que a Camila conseguiu criar para diagnosticar um negócio na sua capacidade de impacto, né, de geração de impacto. É absolutamente incrível, é um trabalho de altíssima qualidade, de alto padrão, que honestamente eu não sei que empresa que vai ter a capacidade de, no Brasil, de cumprir com tamanha disciplina e destreza, né, e governança, mas é aí onde justamente o trabalho de certificação e de acompanhamento que você propõe agora, que é onde veio o desdobramento, né, do seu Desdobramento. nesse desdobramento de acompanhamento e a capacidade que você tem de conseguir mostrar e guiar as empresas para que elas estejam dentro de uma visão realista de obtenção desses resultados de impacto e poderem se posicionar de uma maneira acessível, que isso é o inédito, né? Esse é o inédito. Elas conseguirem acessar um campo que hoje somente é exclusivo para poucas empresas, porque justamente a complexidade, a falta de entendimento e de clareza de enxergar, né? Então, nossos projetos têm muita sinergia, para falar no mínimo, né? Mas realmente, assim, é um produto muito inigualável e vai colocar muita gente no jogo, de volta a um novo jogo, e é um jogo que antes possivelmente era só para poucos, era para alguns, e agora a gente vai poder falar, né? Falar e assim, que olha, gente, agora se você quer jogar o jogo do impacto, o jogo do valor, do sucesso, ou do sucesso de valor, né? Com significado, com propósito, vem participar com a gente, né? Ou fazer o diagnóstico aqui com a Camila do seu projeto. Porque assim, nasceu realmente de uma ideia bem inicialmente simples, apesar da complexidade que eu fiz, e realmente, assim, hoje saiu para um campo muito maior de construir um hub de empresas que pensem de forma sustentável e justamente isso, o diferencial é trazer a acessibilidade, né? Porque quando você vai falar de mercado, tudo é muito caro e nem todas as empresas têm capacidade de chegar nesse nível. Então, poxa, como a gente começa a introduzir temas que são base para o negócio de uma maneira simples, com uma linguagem simples, com uma linguagem acessível e com um custo acessível, né? Mas que consiga trazer todo mundo para a mesma página. E principalmente abrir novos mercados para quem é pequeno também. Porque às vezes para você acessar uma grande empresa, você tem que cumprir uma série de requisitos, né? Para você conseguir chegar lá e atender, ser parte da cadeia de suprimentos dessa empresa. E aí E vem o aqui, primeiro, né? Se ela precisa crescer e qual é a perspectiva dela crescer se ela não consegue ativar novos mercados? exatamente, e outra dor, não tem acesso a crédito. Então, colocando tudo isso no pacote, você demonstrando essa aderência,
você vai conseguir ter acesso a coisas maiores e conseguir dar os próximos passos. Então, o meu desafio é grande, é realmente disruptivo, né? Por isso que faz parte do programa da Cris. E ser sustentável na prática é a gente arriscar, é a gente ter coragem de tirar nossas ideias do papel, mas se conectar principalmente com uma rede que te ajude a fazer isso. Porque eu sozinha não conseguiria, né? Graças a Deus eu conheci a Cris, conheci todo o know-how que ela tem, de mais de 20 anos de pesquisa, e ela transformou isso numa solução. E assim, em muitos hubs de inovação que eu participei, que eu tive a honra de participar, e eu sou muito grata pelo aprendizado, mas é longo o processo, né? De definição, de tal. Então, você leva 8 meses. Com a Cris, eu consegui estruturar em 3 meses, né? Então, assim, já veio um pacotão ali. Claro, tem muito mão na massa, tem muito trabalho para fazer, nada é fácil, ainda mais quando você está começando sozinho, mas já vem ali um passo a passo, uma agilidade muito grande que você consegue ter. Opa, esse é o caminho, né? Agora eu vou para onde seguir. Então, gente, eu sou testemunha assim, de que a gente pode acelerar o desenvolvimento do país com a união de pessoas que querem viver de propósito, que querem transformar suas ideias em algo que realmente vai transformar os problemas reais da sociedade. Então, a gente precisa unir forças para isso e convido vocês a conhecerem a Cristal e o programa Disruptivos, né? Mas acho que trazendo essa tangibilidade aqui desse resultado sustentável na prática, primeiro é saber o que você quer, com indicadores claros, porque você precisa saber se você está alcançando ou não os seus resultados, qual a satisfação do seu cliente, qual a recorrência do negócio, qual a sua receita, poxa, quantos projetos eu participei dentro da empresa e qual o impacto que eu gerei. Você precisa ter isso tangível. Criar processos que funcionem, que não dependem só de você. E a gente precisa ter essa clareza. Camila, mas eu sou autônomo, eu trabalho sozinho. Ok, mas aí vem a questão do acúmulo de atividades. Você tem que olhar a casa, tem que fazer você, tem que fazer tudo. E aí você tem que colocar lá o que é urgente e importante, o que não é urgente nem importante, o que é importante, mas não é urgente, para você ter clareza. Então você tem que ter processo para dar conta, porque senão não dá, né? Você entra no loop e entra a lista de desculpa, mas eu não tenho tempo, né? Então a gente entra naquela coisa da lista de desculpa. Algo que eu amo falar de melhoria contínua, né, Cris? Você sabe disso. Mas a gente precisa adotar isso como um estilo de vida. A gente precisa olhar para a gente com mais amor e falar, poxa, eu fui nesse passo hoje, mas eu não fui muito bem aqui. Como que eu posso melhorar? Então, pequenos e constantes ajustes para você chegar no seu resultado. A melhoria contínua ela não tem que ser só o momento que eu paro no fim do ano ou no meio do ano, né, em momentos específicos para olhar que tá, não, a gente tem que todo dia ter isso como hábito, né? Estabelecer novos hábitos para nossa jornada. E gerar valor real para a sua rede, né, gente? Então, assim, eu faço parte de uma comunidade e eu não interajo com essa comunidade de uma forma que gere valor, que eu gere contribuição, que eu realmente traga impacto. Eu estou ali só por estar. Sai. Melhor você sair, porque para que você vai estar ali? Né? Então, assim, faça parte de uma comunidade, mostre os seus talentos, mostre o poder de ação que você tem, de transformação que você tem, porque tudo isso volta em resultados, né? Então, eu posso dizer, com um exemplo prático do meu projeto, que eu saí do nada, do zero, com uma construção e vou começar a lançar para o mercado algo que é consistente. E eu sei que tem mercado para isso, né? Existem alguns frios na barriga ainda, existem vários medos que eu tenho que superar, mas até porque existe muitas tecnologias que eu ainda não conheço, e a gente entrando no ecossistema desse, você começa a ver caminhos, alternativas. Não, segue esse, não, tem essa solução, olha, vamos tentar tal parceiro. Então a gente começa a entender que há caminhos para resultado, né? E a gente
gente fica mais fortalecido e dá mais esperança e ânimo para a gente seguir, né? Então, acho que isso é muito importante. Cris, a sua experiência sobre erros comuns, né? Que a gente busca e como a gente pode evitar. O que, que você traz, assim, de evidência para a turma? Que é comum para eles não caírem, né? Nesses erros comuns. Erros comuns. Poxa vida. O erro mais comum, talvez, não confiar na bússola. Isso é engraçado porque para mim é tão real quanto filosófico, porque é, quando eu mergulhava, né? Um bom tempo atrás, já faz muito tempo, então assim, eu mergulhava, né? E eu de fato passei por situações onde eu tinha apenas a bússola para poder me guiar. E eu consegui até salvar um meu dupla de uma enrascada no momento, né? E eu confiei na bússola, eu confiei no planejamento, no passo, no treino que eu tive, né? E fiz um resgate do meu dupla que estava perdido porque ele teve um problema de equalização lá no fundo. A gente estava a 20 metros, entendeu? De profundidade e a gente já tinha perdido até a. Você perde bastante a noção assim com o topo, né? De assim, você não sabe se localizar, tá aqui, tá aqui. Não tem referência, não tem ponto de referência, entende? A gente estava num mar aberto e próximo a uma ilha, então não tinha muito ponto de referência. E aí, meu dupla tinha né, ele tinha se perdido porque dentro dele, além disso, ele tinha tido um problema na audição, ficou como uma espécie de labirintite, vamos dizer assim, no fundo do mar. E aí ele começou a sair que nem um louco para uma direção e eu sabia que ele estava caminhando para uma direção errada quando eu olhei a minha bússola. E aí eu fui fui uma missão de resgate. Eu tinha um tempo específico para fazer um certo ritmo de batidas. Ele era homem, então ele tinha um ritmo mais alto, mais rápido que o meu. Eu, por ser mulher, tinha uma batida diferente, até pelo comprimento de batida, entendeu? Então, assim, foi uma missão ali que eu tive que rapidamente sair a resgate e a quantidade de tempo ali é importante, porque a gente tem quantidade de oxigênio e eu, num ritmo maior em resgate, ia gastar mais oxigênio do que o normal, do que o tempo normal, que a gente sabe que quanto tempo dura a quantidade de oxigênio que você tem lá embaixo. Então, assim, é tudo milimetricamente, sabe? Então, parece como trabalhar com evento, tá? Muito similar a situação. Você tem o prazo, tem um evento que vai acontecer em tal data, se seus patrocinadores não pagarem em tal data, se você não consegue liberar a saída para fazer as camisas, ou os brindes, ou a equipe de apoio, e aí você então tem que saber qual que é o plano B, se você vai sem apoio, ou sem brinde, ou com um brinde mais brando, qual que é o teu plano B, você já tem que ter um plano B. Mapeados. Todos os planos B e Cs micro mapeados, entendeu? Justamente para você saber o que você faz, contingência, plano de contingência, né? E o evento está marcado, é aquele dia, você já disparou, já está fazendo, porque é tudo em paralelo. Então, trabalhar com o evento é bem similar a essa situação que eu passei, tá? E aí, é justamente nesse ponto de que se eu não tivesse confiado na bússola e no meu treinamento, que é o planejamento estratégico, e a sua governança. E assim, eu poderia ter, tipo, desistido. Se eu identificasse que era uma situação de alto risco para mim, eu, por ser mulher, não vai dar tempo de eu resgatá-lo, porque ele saiu disparado. Já, assim, eu tive 2 segundos para tomar a decisão. Se eu ia voltar para a direção do barco, quando eu vi que aconteceu o problema.
se eu vou voltar para o barco ou se eu vou partir para uma missão de resgate. Ali, eu tinha que tomar a decisão, eu estava sozinha, eu resgatava o meu duplo ou não. E é para isso que a gente vai em dupla, que se mergulha. Ninguém se mergulha sozinho por causa disso. Porque justamente pode acontecer um problema de você precisar de alguém. E quantas vezes eu fui resgatada? Não só por esse duplo, como por outros duplos, né? Nessa situação. E aí vinha a minha ética. E aí? Eu vou arriscar a minha própria vida para salvar a vida do outro. São duas vidas perdidas em mar aberto. Ou eu vou voltar para o barco e deixar outra pessoa assumir a situação e talvez realmente perder uma vida. Eu poderia. Não, eu fui em missão. Eu fiz o cálculo na minha cabeça bem rapidamente o que eu tinha que fazer. E eu falei, eu jamais vou conseguir ir. Eu não, eu vou, é melhor eu morrer mesmo, entendeu? Do que perder o meu dupla, entendeu? Então, eu não vou, se eu subir, entendeu? Eu iria mesmo depois querer morrer. Eu não ia, eu ia viver a vida inteira com aquilo. Culpada. Eu ia viver, então, assim, a minha ética foi, não, vai arriscar, vai arriscar. Sua vida não vale nada sem a vida do teu duplo. Porque essa que é o motivo pelo qual você existe aqui hoje, aqui embaixo, nesse vazio que tá só vocês dois, é ele. Entendeu? Então foi a minha ética, foi lá. E é filosofia pura, cara. É aquela coisa que você se emociona ao contar depois uma história dessa. E eu fui lá e resgatei. E aí a gente achou o barco das calculadoras na cabeça, seguindo a bússola. Então, o erro que eu falo para vocês de não confiar na bússola é isso. Confia no seu propósito, confia nos seus valores. E o que a Camila falou de como que você consulta, qual é a flag, né? Qual que é, ou seja, qual que é a métrica para que você consulte os seus valores, para que você consulte se você está com a bússola prumada no lugar certo. Os seus sentimentos são uma altíssima flag. A sua intuição, o aperto do teu coração. Para quem não sabe que coração também não só sente como pensa, tá? É uma rede neural enorme. Então, assim, sim, o coração tem o cérebro, vamos dizer assim, o coração também pensa. Então, intua também com o teu coração e com a tua razão, e um equilíbrio entre a tua emoção e todos os seus sentidos, para você intuir também de uma maneira, porque a nossa inteligência não é artificial, é uma inteligência altamente rica em conexões, muito maiores do que qualquer rede neural que a gente tem hoje em a inteligência artificial. Então, confia sim no seu prumo de falar, eu estou no caminho certo, eu tô indo na direção certa. Se eu fizer isso, isso vai me corromper por dentro, vai me corroer por dentro. Eu tô sentindo um aperto, isso aqui não deveria estar. Mas você tem que saber distinguir entre medo e medo de assumir risco, riscos reais e riscos que são provocados ou imaginados por esses medos que às vezes não necessariamente são reais. São programações que a gente tem fundamento, tem muitas que tem fundamento, tem outras que não necessariamente tem fundamento, entendeu? São promessas ou ilusões ou regras que foram impostas para você por outras gerações ou por outras camadas de cultura que você tem, enfim, você já teve contato. Então, assim, você tem que se abastecer, e aí é por isso o planejamento estratégico, a pesquisa de mercado, você tem que se abastecer de conhecimento, de maturidade sobre um negócio, um mercado que você está tentando desbravar. Se muda de dados, vai atrás dos dados. Hoje, dados e informação está muito acessível. Vai atrás, questiona. Questiona. Tudo isso antes para que você se prepare, porque na hora que você está no jogo, durante o processo, você vai se deparar com situações onde o seu parceiro entrou num problema, onde o mercado não correspondeu com as expectativas, onde vão surpresas, as surpresas vão acontecer. E no meio da surpresa é que
separa-se. Quem faz o que é certo e quem faz o que é fácil. E uma hora você também vai ter que tomar essa decisão. O que é certo e o que é fácil. E aí é a sua oportunidade de brilhar ou de ficar carregando a culpa pro resto da sua vida. É, exatamente. Que isso. Bela história, hein? Impactante. Eu acho que é um erro essa bússola, essa confiança, né? Que a gente precisa olhar para a nossa jornada e ter mais carinho por isso mesmo. Belo de um erro comum que a gente segue. E eu já ouvi histórias assim também, poxa, eu comecei um negócio, aí 3 meses depois a pessoa já quer desistir, né? Então essa coisa do tempo, né? De ter que ser para ontem. E acho que essa geração nova também, né? Traz esse imediatismo gigantesco, né? Para frente. Então É a uma gente ilusão, né? É assim, é uma ilusão que foi ilusão. enraizada. E eu vou falar que assim, eu aqui, ó, minha culpa, tá? Eu, como designer de produto, a gente sempre foi atrás do caminho mais fácil em termos de usabilidade. O que é usabilidade? É você criar o caminho mais fácil. Design de produto vai nessa direção, né? Você tenta buscar o caminho mais fácil, de menor resistência. É Ele tem que ser aplicado em coisas específicas, né? Não para tudo, né? Então, É que assim, a gente vai tentar fazer isso, porque é natural que o ser humano busque isso. A gente buscar o conforto, a gente vai nessa direção de buscar o conforto, a menor resistência, o menor trabalho, né? O menor escoamento de recurso, que vai gerar o maior impacto, os melhores resultados. Eu não vejo que isso, eu não vou criticar ou julgar que isso é uma métrica que o ser humano busca, porque isso está enraizado na nossa matriz cultura. biológica, assim. Isso não é só uma cultura, não é só cultural, isso é biológico. A gente tem isso. Mas isso é ilusório em certos aspectos, no sentido em que controle não é controle e segurança e garantia de resultados, né? Você ter certeza. Certeza é algo que é ilusório na Uhum. realidade, na integridade da realidade. Então, tem muitas coisas que são previsíveis. Muitas coisas. São fáceis de ser previsíveis. Tem outras coisas que são mais difíceis de prever. A complexidade é maior e a natureza de provocar situações adversas, ela é inerente, faz parte do sistema. Então, a gente tem uma porção de inusitado, de surpresas, de risco, que é natural em qualquer sistema. E aí vem o preparo. E aí é que vem porque separa quem está mais preparado de quem não está preparado. Então, se fosse nessa situação que eu passei, uma pessoa que não tivesse tido nenhum treinamento, era o primeiro mergulho dessa pessoa, e essa pessoa era o elo mais fraco da dupla, porque estava menos preparado, não tinha musculatura, de repente era uma pessoa jovem, porque uma pessoa mais nova e que não tinha maturidade emocional para lidar com a situação. Então, essa pessoa vai potencialmente ser mais arriscada para ela. Então, é nesse sentido. Você se colocar em situações que são condizentes com o nível de risco que você pode tomar, né? Então, assim, qual é o tamanho do risco que você pode tomar? Você medir o tamanho da tua competência, o tamanho da tua musculatura em termos de empreendedorismo e você saber o quanto que você pode arriscar. Sabendo que você nem sempre vai ter todos os dados para poder tomar essa situação como Sempre. certa e que você tem que ter essa margem.
E normalmente essa margem ela vai ser corroída, a depender da situação. Até porque quanto mais fôlego você tem, mais fôlego você toma. Mais tempo você embaixo d'água. E por isso que é importante também você se cercar de pessoas que De dupla, têm know-how, de várias é, duplas. é, de, Andar em bando. E aí é por isso nossa ideia do empreendedor golfinho, né? Você andar em bando, você andar em duplas é mais seguro. é, Porque você não tem uma pessoa, tem duas, tem três ali. E se você não consegue, em certo momento, você tá meio à deriva ali, vai ter outras pessoas para vir a ter o resgate. é. Então, assim, essa pauta ela é muito relevante, porque às vezes a gente está em grupos que não estendem a mão, né? E aí você está Ou perdendo seu tempo e não estendem a mão criando de essa, maneira limitada e segmentada. ou com interesses É. próprios também. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado de direcionar, né? Então, assim, a gente precisa saber onde a gente está, com quem a gente está, quais nossos limites, né? Para que a gente crie essa musculatura e é um caminho, porque a gente não sabe tudo, a gente não está preparado para tudo 100%, mas a gente pode sim construir essa bagagem com consistência, né? Então, evitar isso, ter clareza disso para evitar esse tipo de erro, porque senão no meio do caminho você vai sempre desistir, porque o caminho não é fácil. Então, você vai desistir, você vai abrir mão e realmente você vai deixar para outra pessoa fazer e talvez colher os frutos daquilo que você tem capacidade, né, de fazer. Então, gente, eu acho que é um papo assim que a gente quer ficar, né, até amanhã. Mas, olha, eu preparei um material para vocês, quem assistir a live, enfim, que vai ajudar, tá? Então, assim, eu criei aqui um mini checklist e um mapinha, né, da sustentabilidade para você poder colocar aí suas ponderações, suas reflexões, suas ações, né? E começar a organizar. Acho que papel e caneta na mão é um bom começo de organização de ideias, da gente tomar posse da gente mesmo, né? Então, acho que quem quiser, né, fazer uma folha, você coloca ali curto, médio, longo prazo, risca aí as colunas e coloca uma ação específica para cada. Poxa, Camila, eu sou uma pessoa que centralizo muito, né? Então, qual é o seu curto prazo? Ele está. Quem são as pessoas que você pode contar? Quais são as atividades que realmente é urgente, importante, né? Para que você possa focar e dominar isso ou terceirizar aquilo que você pode, aquilo que está na sua esfera de poder, né? Eu acho que tudo isso é um caminho, né? Posso disponibilizar para quem pedir, só escrever eu quero aí que eu direciono para vocês o PDF gratuito, tá? É um exercício bem legal. Mas eu acho que aqui, Cris, a gente trouxe muitos insights. Muito. Que eu acho que a gente realmente a ideia central aqui, né, é que resultados sustentáveis eles não são conquistados por acaso. Eles são frutos de fato de clareza, de preparo, de disciplina, de adaptação e propósito, né? A gente tem que ter valores, ética e saber o que a gente quer. Então tem uma preparação muito importante. Então a gente espera que você consiga aproveitar esse conteúdo com consistência e colocar em prática. Porque gente, o tempo está correndo, o mundo está precisando de gente que queira fazer parte de uma transformação para agora, Vai para fazer hoje. parte de uma transformação, queira ou não. A verdade é que todo mundo já é parte de uma transformação, queira ou não. Como você vai Agora, ser a impactado? questão é, se você quer participar da parte criativa e corresponsável, co-criativa dessa transformação, para depois não vir reclamar que você foi vítima de uma transformação aquém dos seus valores. Isso. Então, hoje o jogo da ética e o jogo
dos valores transformacionais, evolutivos da nossa sociedade está aberto. Hoje nós temos um saldo ético. Nós temos um saldo cultural hoje aberto, está em aberto esse jogo, e todos estão convocados para participar. Hoje, quando esse saldo, até quando esse saldo vai estar aberto, até quando essa oportunidade vai estar aberta, é bem questionável. É bem questionável. Não tenho absoluta certeza se tamanha liberdade vai ser mantida em voga por quanto tempo. E o que eu quero dizer com isso? Nós estamos numa janela do momento histórico. Essa janela de liberdade, ela é relativa, mas ela é existente. Sim. Ainda. Há momentos, e pode haver momentos muito próximos do ponto onde nós estamos, mas que toda a liberdade seja completamente eliminada. Ou, pelo menos, diluída ao ponto de que quase nenhum ser humano, apenas aquele com mais coragem, tipo crística, entende? De padecer na cruz. Porque isso é literal, gente. Eu não tô brincando, não tô falando, não tô sendo, entendeu? É apocalíptica aqui. É muito real. Quando você tem uma sociedade que estipula um reloginho simbólico, falando quanto de tempo a gente tem para meia-noite, que a meia-noite é o caos completo da sociedade entrar num paradigma como foi a época das trevas ali, né, da época antes das cruzadas ali, naquele momento entendeu, de caos no mundo, que na verdade até tem 300 anos da história, que na verdade foi apagado da história ali, e foi resetado o relógio. Inclusive, para quem não conhece essa história, vai pesquisar, tá? E que foi resetado o relógio para o relógio que nós estamos contabilizando a partir, né, contabilizando hoje, né? O calendário que nós utilizamos. Então, existem momentos de caos na sociedade. Toda sociedade que entra em declínio, existe um momento de caos. E a gente está passando por um potencialmente de declínio da sociedade, como nós conseguimos nos organizar. E isso é real, não é uma imaginação, não é uma invenção, não é uma percepção, uma opinião, isso é científico, você pode pesquisar e ir atrás, enfim. Tem muitas coisas que estão acontecendo em termos de mudança no mundo, e que elas são mudanças provocadas pelo homem, e tem outras que não são provocadas pelo homem, são inerentes dos ciclos da natureza, a começar pelo nosso Sol, pelo nosso sistema solar, e por tantas forças que a gente não tem a menor condição de prover segurança alguma, tá? Ponto. Assim, ser humano é uma pulga num cachorrinho, no rabo de um cachorrinho chamado terra. Né? Já dizia Raul Seixas, a hora que a terra dá um saculejo, quem se segura? Todo mundo. Quem se segura na bundinha do cachorro, tá? E aí, nós temos então algumas questões, né, que estão passando por aí de mudança. E tem outras que são provocadas pelo ser humano, como a vinda da inteligência artificial, da computação quântica, e que na realidade são respostas justamente para todo esse potencial caos que pode se estabelecer. E por isso, quem puder, no rabinho do cachorro, entendeu? Então, podem acontecer situações, e a tendência é que as situações venham acontecendo, por exemplo, climatológicas, se agravem,
Pode ser que elas não se agravem, pode ser que elas sejam uma passagem, pode ser que a gente já tenha atingido um nível tecnológico grande o suficiente para não haver um reset generalizado da nossa população, ao ponto de que coisas como o que aconteceu no Rio Grande do Sul tenham respostas rápidas de pessoas acudindo, vendo acolher e resgatar, mas ao mesmo tempo pode acontecer isso de uma maneira tão generalizada que não tenha mais ninguém para sobrar para vir acolher, entendeu? Que é o que eu falei da situação da navegando no meio do mar ali, entendeu? Pode ser que não tenha dupla nenhuma dupla ali para vir te acolher numa situação de resgate. Então, em dadas as devidas proporções do tamanho da desordem, do tamanho do caos, do tamanho do desastre que possa acontecer. E aí eu falei de vários níveis situacionais. Você se propôs a fazer um evento e agora o evento está aí. Você criou esse jogo e você tem que corresponder. E pode ser uma coisa que você se veja no meio do oceano desse teu evento aí, dessas suas ideias fantásticas de fazer um evento e que você fala, não tem ninguém para me acudir. E agora, o que vai acontecer? Você vai acabar um dia num salão vazio com ninguém, com os grilos e com um custo maior do que o que você poderia arriscar tendo feito esse evento. Ou esse evento, na verdade, não deu o retorno que você esperava. Ou, se ele não teve o retorno que você esperava, você teve um custo alto, você, na verdade, teve prejuízo. Se você teve um custo baixo e tudo que vier é lucro, e não veio nenhum lucro, então ficou elas por elas. Se você teve um custo baixo e teve algum retorno, você progrediu. Parabéns, teve retorno. E é assim que você vai caminhando. Agora, se chega um ponto em que nós estamos todo mundo estressado, todo mundo pressionado, todo mundo com pouca verba, todo mundo com incerteza, todo mundo, que é mais ou menos o ponto que nós estamos entrando na sociedade agora. Nós estamos entrando onde tem muita aversão a risco, tem pouco fluxo de capital rodando o mercado, ou seja... E você percebe modelos, né, Cris? Todo mundo indo só para a mesma direção, assim, todo também, mundo né? só para a mesma direção, porque é o único lugar que parece que tem alguém que está lá contando vantagem, mas tem muita gente que está mentindo sobre a vantagem e o tamanho da vantagem que a pessoa está. Então, também, o que aumenta o grau de desconfiança do mercado, que aumenta a desesperança, que aumenta, entendeu? Porque tem muita gente falando que é o melhor nadador do oceano, que tem as melhores buscas. Quando você pensa na pirâmide, né? A pontinha da pirâmide lá é muito estreitinha, né? Então, assim, não é todo mundo que vai chegar ali. A base, a gente precisa, de fato, ter um olhar, né? A gente que está na base aqui tem que ter um olhar de caminhos, de alternativas, de criar suas realidades dentro daquilo que a gente é capaz, e o mundo está cheio de problema para ser resolvido e cheio de gente com talento para aparecer. Né? Então, essa é a visão de esperança. A gente vê que, assim, nos momentos de maior dificuldade, é o momento que há mais esperança também. Por quê? Porque tem mais gente precisando de ajuda. Então, se você tem um mínimo de musculatura, se você tem um mínimo de respiro, de fôlego, vai para cima, porque hoje tem muita oportunidade para a gente poder abraçar. Muita mesmo. E assim, eu quero fazer esse convite para vocês, né? Então, se você tem uma ideia que você tem vontade de desenvolver, cara, se conecta com a gente através do Criativamente, através do programa Disruptivos, para você ver como é possível e transformador. Você sair, sabe? Transformar, começar a transformar realmente aquilo que você acredita em algo tangível, em algo real. Então, assim, não perca essa oportunidade. Então, fica o convite dia 21 e 22 na SPM, no World Creativity Day. Nós estaremos lá, né, para vocês conhecerem um pouco mais desse ecossistema. E a gente precisa fomentar a inovação sustentável, a gente precisa fomentar demandas que realmente gerem valor para as pessoas, que realmente resolvam problemas de forma disruptiva, que venha quebrar paradigmas, que venham quebrar essas tendências
que todo mundo está seguindo a mesma toada, né? Tudo tem que ser igual. Então, a gente acaba entrando nesse ciclo, sendo convencido de que esse ciclo é o melhor. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, muito obrigada, Cris. Foi, acho que, muitos insights valiosos. Então, digita eu quero para a gente mandar o conteúdo para vocês usarem como apoio, né, para esse próximo passo. Não adianta só ouvir e não fazer nada, né? Tem que colocar a mão na massa, começar a fazer. E se conecta com a gente. Eu vou deixar os links, né, para vocês saberem aí no Story e tudo mais, como se conecta com os programas educativos, o convite para o dia 21, 22, e a gente espera vocês, tá bom? Voltou. Voltei. E agora já deu realmente o meu tempo aqui. Obrigada, Camila. Eu que agradeço. Obrigada a você. Maravilhoso participação. Vamos fazer isso mais vezes. É. E, pessoal, vem com a gente. Tchauzinho, valeu. Tchau.